Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Hoje o programa está voltado para a saúde feminina, falando sobre menstruação e menopausa também. Doutora, nós já temos outras participações a respeito deste assunto. Vamos começar aqui falando assim. Bom dia, me chamo Cláudia, fiz uma esteroscopia para retirar pólipos. Isso pode voltar? Eu gostaria que a senhora explicasse o que é esse pólipo, doutora. Então, na verdade, ela fez um procedimento que é chamado de esteroscopia, que é uma endoscopia dentro do útero para avaliar como está o útero por dentro. Provavelmente ela era uma paciente que tinha sangramento aumentado ou viu algum pólipo durante o exame de ultrassonografia de rotina, né? Pólipos são projeções do próprio endométrio dentro do útero, que são causados por alterações hormonais, que normalmente são benignos, mas precisam ser retirados para serem melhor investigados. E a melhor maneira de retirar é através da esteroscopia. Porém, o pólipo pode voltar sim. Então, sempre tem que ficar fazendo acompanhamento através de ultrassonografia. Se realmente a ultrassonografia der alterado novamente, teria que fazer uma nova esteroscopia. E quem já teve uma vez tem mais predisposição? Sim, quem já teve uma vez tem mais predisposição de ter novamente. Agora, por que eles aparecem, doutora? Normalmente são por alterações hormonais mesmo. Essa mudança aí, né, doutora? Agora a gente tem uma outra pergunta falando assim: bom dia, relacionada à menopausa. Tenho 40 anos e faz 2 meses que minha menstruação não vem. Fiz uma laqueadura há 17 anos atrás. Já posso estar entrando na menopausa? O que é a laqueadura depois, doutora? A laqueadura nada mais é do que o procedimento de esterilização definitiva, ou seja, ou retirada das trompas, ou quando a gente liga as trompas, que a gente chama, né? Depois, ou do parto, ou de pacientes que já têm o número de filhos desejados. Ela disse que está 2 meses sem menstruar. 2 meses sem menstruar. 2 meses sem menstruar ainda não é considerada menopausa, porque como a gente já havia dito no passado, são 12 meses sem menstruar, mas ela já pode estar entrando no período de perimenopausa, que seria essa irregularidade menstrual. Ela tem que procurar um ginecologista e começar a fazer os exames dela de dosagem hormonal e ultrassonografia para ver se realmente pode ser o período de perimenopausa. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa imagem aqui, falando um pouco a respeito desse ciclo menstrual da mulher, de que forma acontece. Então, a gente falou perimenopausa, né, doutora? Em que região ela se encontra aqui na nossa linha? Exatamente, entre a perimenopausa e o climatério. Então, ela está exatamente nessa área aqui que antecipa a menopausa. Que é mais escurinha, né, doutora? A gente pode perceber aqui que começa a pré-menopausa e aí vai chegando ao climatério realmente. Exatamente. Doutora, agora, em relação à reposição hormonal, ela dura quanto tempo? Ela é para a vida toda? Não, a gente não costuma repor pela vida toda, até pelos... Toda medicação eu costumo dizer que tem seus riscos e seus benefícios, né? Até o momento em que ela só está trazendo benefício para a mulher, de melhorar a qualidade de vida dela, de tirar todos aqueles sintomas que ela estava sentindo, ela tem que ficar fazendo a reposição. Mas a gente tem que ficar acompanhando através de exames como ultrassonografia, mamografia anualmente, porque aumenta o risco de câncer de mama, a gente sabe disso, né? Então a gente tem que ficar acompanhando bem essa mulher de perto. Lógico que a gente não vai começar a repor hormônio para uma mulher que tem 80 anos de idade, porque ela já passou por todas aquelas alterações, né? Normalmente a gente começa a repor um pouco antes dela entrar na menopausa e até seus 65, 70 anos de idade. Mas não existe um limite definido. Não existe uma literatura dizendo eu só vou repor até os 65, eu só vou repor até os 70. Você tem que individualizar cada paciente. Agora, essa reposição hormonal, que é terapia hormonal, doutora, ela melhora a relação sexual? Tem alguma relação entre essas duas? Tem relação por 2 fatores. Primeiro que a mulher, quando está na perimenopausa ou depois da menopausa, ela já tem uma diminuição da libido e ressecamento vaginal. Então, essas 2 coisas prejudicam a atividade sexual dela. Primeiro porque a vagina vai estar ressecada e ela vai sentir incômodo para ter relação, então ela não vai ter vontade de ter relação já pensando na dor que ela vai sentir. E segundo, realmente porque ela tem diminuição do desejo, tem diminuição da vontade de ter relação. Então, a terapia de reposição hormonal vai ajudar nesses 2 sentidos. Tanto vai melhorar a lubrificação vaginal dela, e às vezes a gente, além da terapia de reposição hormonal oral que a gente usa, a gente precisa usar também um creme vaginal para melhorar essa lubrificação, né? Como também vai melhorar no desejo sexual dela, da vontade de ter relação. Agora, uma outra dúvida e mito que envolve essa reposição hormonal
tem alguma ligação com o crescimento do pelo? Essa reposição, por exemplo, aumenta o crescimento do pelo? Depende do tipo de reposição hormonal que ela estiver fazendo. Se ela estiver fazendo uma reposição hormonal com hormônios que tenham testosterona, pode causar sim um aumento do crescimento dos pelos. Mas as mulheres mais velhas, normalmente ela tem um pouco mais de crescimento de pelo em face e uma rarefação dos pelos no resto do corpo, inclusive na região genital. Se você observar uma paciente mais idosa, ela tem uma diminuição da quantidade de pelos na região genital. Isso é comum? É comum. Agora, doutora, a gente tem um ciclo aqui falando um pouco a respeito dessa linha, digamos assim, do ciclo menstrual da mulher. Tem alguma relação, por exemplo, com a tireoide, alteração na tireoide, quando a mulher vai chegando na menopausa ou já chega no climatério? Na verdade, a tireoide é uma outra glândula que não tem nada a ver diretamente com o sistema reprodutor feminino. Porém, a diminuição da produção de hormônios da tireoide, ou seja, o hipotireoidismo, pode levar a alguns outros sintomas durante a menopausa, mas não necessariamente só na menopausa. Existem mulheres que durante a idade fértil também têm problemas de tireoide, mas não necessariamente é a tireoide que vai desencadear alguma outra coisa, entendeu? Mas como a paciente às vezes está engordando, está tendo mais sonolência durante o dia, a gente também tem que investigar a tireoide. Faz parte dos exames de rotina das pacientes que estão nesse período aqui, de pré-menopausa, de climatério, a gente investigar a tireoide através de ultrassonografia, através da dosagem dos hormônios da tireoide, que a gente precisa investigar. Também. Agora, doutora, a menopausa pode interferir nessa vida emocional da mulher? A gente já falou que pode diminuir a libido, pode acontecer que ela secura, a vagina fica mais seca realmente. Então, de certa forma, isso influencia, né? Imagina uma mulher que até bem pouco tempo atrás tinha uma vida sexual ativa, era uma paciente que tinha vontade de ter relação, entendeu? E de repente, de uma hora para outra, parece que ela dormiu e acordou sem vontade de ter relação, né? Isso é muito difícil de você aceitar. Como é que ontem eu tinha vontade e hoje eu já não tenho mais desejo pelo meu marido? E muitas outras coisas que mudam no corpo. Esse aumento de peso, essa gordura que fica acumulada na barriga, isso daí faz com que a mulher tenha uma baixa autoestima nessa idade. E é por isso que às vezes eu digo que precisa de um apoio psicológico. É muito difícil uma mulher passar por esse período sozinha, até porque às vezes ela não tem o apoio do marido, o marido acha que é frescura, entendeu? Que isso é coisa da cabeça dela, mas infelizmente elas não conseguem suportar isso sozinhas. Elas precisam de um apoio realmente. Agora, doutora, a mulher que já teve filhos, por exemplo, independente da quantidade, ela tem essa fase da pré-menopausa, menopausa e do climatério mais tranquila? Ou isso não quer dizer essa tranquilidade? Não tem nada a ver? Não, isso não quer dizer nada. Nem a quantidade de filhos e nem se teve filhos ou não. Porque tem pacientes que tiveram 10 filhos e que têm todos os sintomas possíveis, assim como tem pacientes que nunca engravidaram e que não sentem absolutamente nada. Isso realmente varia de pessoa para pessoa. A gente falou de um dos sintomas, por exemplo, que é a osteoporose. Por que isso acontece, doutora? Nessa fase? A falta do hormônio feminino, do estrogênio principalmente, ele traz um monte de efeitos nas mulheres. E uma dessas é a diminuição da massa óssea. Por isso que também na menopausa a gente precisa investigar através de um exame chamado densitometria óssea como está a massa óssea da mulher. Um dos tratamentos da osteoporose é justamente repor o hormônio, né? Fazer a terapia de reposição, juntamente acompanhar com o ortopedista, né? A gente faz também reposição de cálcio para essas mulheres, de vitamina D e orienta que elas pratiquem atividade física e que se exponham à luz solar pelo menos meia hora por dia. De preferência ao final da tarde. Muitas pessoas acham que é no início da manhã, mas de preferência no final da tarde para aumentar a absorção de vitamina D no organismo e de cálcio. E a mulher que chega nessa fase do climatério, quais são os cuidados que ela deve ter? Bom, alimentação saudável é o primeiro de todos, justamente por aquela questão do colesterol que eu já havia explicado, né? Evitar o consumo de gorduras, de frituras, ingerir cada vez mais coisas que tenham cálcio, mas que tenham pouca quantidade de gordura, tipo queijos brancos e iogurte desnatado, né? Comer cada vez mais verduras e legumes e frutas,
porque também com a idade o intestino vai ficando um pouco mais preguiçoso, então você tem que dar um pouquinho mais de fibra para ele. E o seu organismo está ficando mais preguiçoso também, o seu metabolismo está diminuindo. Então, quanto mais coisas saudáveis você comer, é melhor para você, né? Além de praticar uma atividade física, assim, eu achei ótimo quando criaram o Parque do Idoso aqui em Manaus, porque é muito importante para essas mulheres estarem praticando atividade física, seja caminhada, seja hidroginástica, corrida, o que você quiser praticar. Eu sempre oriento as minhas pacientes, olha, o importante é que você pratique uma atividade física e de preferência que você tenha orientação de um profissional, para você saber o que você está fazendo, né? Bom, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer mais recomendações a respeito de como lidar com essa situação da melhor forma possível, buscando a qualidade de vida também, né? Que ninguém merece ficar sentindo todos esses sintomas, é incômodo, a gente sabe. Então você de casa, não saia daí, participe do nosso bate-papo, enviando as suas perguntas e questionamentos, ainda dá tempo, tá terminando o nosso bate-papo do dia, então você pode deixar a sua mensagem, o seu bom dia especial, a sua pergunta para a nossa produção, e o telefone está passando aí na sua tela, você pode conversar com a nossa produção, viu? Um intervalo rapidinho e a gente já volta. Até lá.